começando a semana, segunda-feira, 22 de dezembro de 2025. O material que a gente tem na mesa hoje é para uma análise bem aprofundada do contrato futuro de dólar, o Dolph Fut. Isso aí. O mercado fechou na sexta em 5.556,50 centavos, né? E a nossa missão aqui é usar as fontes, que vão desde relatórios macroeconômicos até uma análise bem detalhada da estrutura de opções, para montar um verdadeiro mapa operacional para o dia. Um plano de batalha, né? Exato. A pergunta que não quer calar: para onde vamos a partir daqui? Porque de um lado a gente tem um cenário global tenso, com dados de inflação que podem mudar o jogo, e do outro tem o que a gente pode chamar de uma arquitetura invisível, montada pelos grandes players, que pode, assim, ditar os limites do campo. É isso. É exatamente isso. Se a gente pudesse usar uma imagem para hoje, seria um cabo de guerra. Boa analogia. De um lado da corda, puxando para valorizar o real, a gente tem algumas boas notícias domésticas, como a aprovação do orçamento, por exemplo. Certo. Do outro lado, puxando com muita força para desvalorizar a nossa moeda, tem um cenário externo bem hostil. E um detalhe crucial: a baixa liquidez de fim de ano. Qualquer movimento, por menor que seja, pode ser amplificado. O dia de hoje não aceita amadores. Ok, vamos começar a desenrolar essa corda então. Pelo lado de fora, pelo cenário global, qual é o clima que domina as mesas de operação mundo afora nesta manhã? Olha, se a gente fosse resumir a história de hoje em uma frase, seria algo como uma briga entre a pressão da inflação lá fora e um certo alívio aqui dentro. Uma divergência. Uma divergência. Vamos começar com as forças que empurram o dólar para cima. O grande evento do dia, sem dúvida, é a divulgação do índice de preços PCE dos Estados Unidos, às 10h30, horário de Brasília. O famoso PCE. Esse é o indicador de inflação preferido do Banco Central americano, o Fed. E por que ele é tão crucial, especialmente hoje? O mercado parece estar obcecado com cada passo do Fed, não é? Precisamente. O consenso de mercado espera que o núcleo do PCE, que exclui os itens mais voláteis, venha em 2,9% no acumulado anual. Ok, 2,9%. Qualquer número acima disso, mesmo que seja 3,0%, pode azedar o humor globalmente. Seria um sinal de que a inflação por lá continua teimosa, o que reforçaria a narrativa de que o Fed vai manter os juros altos por mais tempo. E juros altos nos Estados Unidos significam... Um dólar mais forte em todo o mundo, a conta direta. Entendi. Então, às 10h30 temos o grande árbitro do dia. Mas além desse dado, o que mais está no radar dos operadores? Existe algum outro risco escondido que as fontes apontam? Com certeza. E esse risco vem do outro lado do mundo, mas nos afeta diretamente. O Japão. Japão? Isso. O Banco do Japão finalmente começou a subir os juros e os rendimentos dos títulos públicos deles, os GGBs, atingiram 2,1%. Pode não parecer muito. Pra gente aqui não parece mesmo, mas é o maior nível em 26 anos. Isso muda completamente a dinâmica de uma operação muito famosa no mercado, o carry trade. O carry trade? Achei que essa história já tinha perdido um pouco de força. Basicamente é pegar dinheiro emprestado, onde o juro é baixo, como era no Japão, e investir onde o juro é alto, como no Brasil, certo? Exatamente. Por anos foi um almoço grátis, mas agora, com o juro subindo no Japão, essa operação fica menos atrativa e mais arriscada. O almoço está acabando. O almoço está acabando. O que a gente está vendo é o começo do desmonte dessas posições. O capital que estava aqui no Brasil aproveitando nossa Selic de 15% começa a ser repatriado a voltar para o Japão. E na prática isso significa? Significa que esses investidores precisam comprar dólares para mandar o dinheiro de volta. É uma pressão de compra estrutural contínua que ajuda a sustentar o dólar em patamares mais altos. Isso é fascinante. É um movimento lento, mas constante, acontecendo por baixo dos panos. E para completar esse cenário externo, a geopolítica também não ajuda, imagino. Não ajuda em nada. As fontes destacam um ambiente global de aversão ao risco. O segundo mandato de Trump nos Estados Unidos traz de volta as tensões comerciais com a China e a situação com bloqueio naval à Venezuela adiciona mais incerteza. Aham. Em momentos assim, o que o investidor global faz? Procura segurança. E o porto seguro universal ainda é o dólar. Tudo isso se soma à pressão de alta. Ok, o quadro lá fora é de uma tempestade se formando. Mas você disse que era um cabo de guerra.
O que o Brasil tem do nosso lado da corda para tentar segurar essa pressão toda? É aqui que a tal divergência aparece. Do lado doméstico, a principal notícia positiva veio na semana passada, com a aprovação do orçamento de 2026 pelo Congresso. Isso deu uma acalmada nos ânimos, né? E tirou um pouco do estresse fiscal da mesa, pelo menos no curto prazo, e reduziu o que o mercado chama de prêmio de risco. Foi um alívio. E o nosso juro alto, a Selic em 15%, ainda é um fator importante ou já está perdendo força com essa história do Japão? É uma ótima pergunta. Sim, ainda é um fator muito relevante. Nosso juro real descontado à inflação continua sendo o mais alto do mundo. Isso ainda atrai capital. Ainda atrai um fluxo de capital estrangeiro que busca rentabilidade, o que ajuda a segurar o dólar. No entanto, sua observação é perfeita. Essa atratividade está diminuindo a cada dia. Por quê? Com o nosso Banco Central sinalizando cortes futuros na Selic e o Fed segurando os juros lá em cima, essa gordura para queimar está ficando mais magra. Entendi. E tem mais algum sinal positivo para o real hoje? Temos um sinal de curto prazo. O EWZ, que é o ETF que representa o Brasil na Bolsa de Nova York, está operando em alta de 0,58% no pré-mercado. Isso costuma ser um bom presságio. Geralmente sugere uma abertura mais positiva para os nossos ativos, o que poderia levar a uma queda inicial do dólar. Mas, de novo, com o dado do PCE no radar, essa queda pode ser vista como uma oportunidade de compra por outros players. Então, o resumo da ópera macro é um cenário global muito forte empurrando o dólar para cima. Isso. Contra um cenário doméstico que tenta, com alguma dificuldade, ancorar o real. E o dado de inflação das 10,5 será o grande juiz que pode decidir essa briga. Perfeito. Até lá, a expectativa é de um mercado tenso, volátil, mas provavelmente sem uma direção muito clara. Ok, o cenário de fundo é esse cabo de guerra, mas a gente sabe que no dia a dia a briga acontece em níveis de preço muito específicos. Onde é que as fontes mostram que o dinheiro grande está posicionado para a batalha de hoje? Agora a gente entra na sala de máquinas do mercado. Para entender isso, a gente precisa falar dos market makers, os formadores de mercado. Aham. A melhor analogia é pensar neles como o dono do cassino. Eles não estão apostando se o preço vai subir ou descer. Eles ganham dinheiro com o fluxo de apostas, com a negociação dos clientes. Eles vivem do giro. Do giro. E para não quebrarem, eles precisam se proteger o tempo todo, fazer o que a gente chama de hedge. É essa atividade de proteção que cria pontos de pressão muito claros no gráfico. E o mapa que as opções nos mostram para hoje, quais são esses pontos? O mapa é cristalino. Acima do preço atual, a gente tem o que o mercado chama de call wall. Eu gosto de chamar de uma muralha de aço. Uma muralha de aço. Onde ela fica? Localizada no nível de preço de 5.600. É uma região com uma concentração assim gigantesca de opções de compra vendidas pelos grandes players. Na prática, quando o preço se aproxima de lá, eles são forçados a vender contratos futuros de dólar para se proteger. Então eles mesmos criam uma barreira vendedora muito forte ali. Exatamente. Quer dizer que os grandes jogadores já construíram uma barreira muito clara lá nos 5.600, dizendo, daqui você não passa. E do lado de baixo, existe algo parecido? Exato. E do lado de baixo temos a contraparte, a put wall. É um verdadeiro chão de concreto no nível de 5.500. Um chão de concreto. Ali está a maior concentração de opções de venda que funcionam como um seguro para as carteiras dos investidores institucionais. É o principal suporte estrutural do mercado. E romper esse nível? Romper esse nível seria um evento de alto impacto que mudaria o sentimento do mercado. E bem no meio do caminho a gente tem a região do fechamento entre 5.550 e 5.556, que funciona como um centro de gravidade, sabe? Atrai o preço por ter o maior volume de negócios. Entendi as muralhas, mas qual é o clima dentro desse campo de batalha, entre 5.500 e 5.600? O mercado tende a ficar mais calmo, mais contido, ou está propenso a explosões? Essa é a pergunta de $1 milhão, e a resposta está num conceito chamado gama. Com base nos dados que a gente analisou, o diagnóstico para hoje é que o mercado está operando em um regime de gama positivo. Gama positivo? Isso acontece porque o preço atual, 5.556, está acima de um ponto crítico que calculamos, o chamado Gamma Flip, estimado em 5.540.
Espera um pouco, então você está me dizendo que existe uma linha invisível no mercado, no 5.540, Isso mesmo. e que se o preço cruzar essa linha, as regras do jogo mudam completamente no meio da partida? Isso é fascinante. É exatamente isso. O ponto de 5.540 não é só um número no gráfico, é um interruptor. Enquanto a gente está acima dele, no regime de gama positivo, a dinâmica é uma. Se passarmos para baixo, a física do mercado muda instantaneamente. Ok, então o que significa essa física do gama positivo, já que a gente está operando nele agora? Pense no gama positivo como um amortecedor gigante. Nesse regime, os market makers, aqueles donos do cassino, atuam como estabilizadores. Como assim? Para manter o head deles, eles são forçados a vender quando o mercado sobe e comprar quando o mercado cai. Essa atividade deles vai contra o movimento principal, o que acaba por suprimir a volatilidade. Ah, entendi. O mercado fica pesado, travado e favorece operações que apostam no retorno à média, ou seja, comprar no suporte e vender na resistência de um intervalo curto. E se esse interruptor no 5.540 for acionado, o que acontece se o preço cair e romper essa fronteira? Aí o amortecedor vira um acelerador. O regime muda para gama negativo. A partir desse ponto, a matemática do hedge se inverte. Nossa! Os market makers seriam forçados a vender na queda, para se protegerem, e comprar na alta. Ou seja, eles começam a jogar junto com o movimento, amplificando a tendência e a volatilidade. Por isso que o nível de 5.540 é literalmente a fronteira entre a calmaria e o caos para a sessão de hoje. Ok, o mapa está ficando cada vez mais claro. Com o cenário macro e essa estrutura de opções em mãos, como a gente traduz isso em um plano prático para o dia? Qual a probabilidade de abertura e a tendência que podemos esperar? A análise sugere uma abertura extremamente volátil e sem uma direção clara. O EWZ em alta aponta para uma queda do dólar, mas a cautela antes do dado de inflação americano pode fazer com que qualquer queda inicial seja rapidamente comprada. Então a probabilidade é equilibrada. Muito equilibrada, quase 50-50. É a definição de um momento de alta tensão. A tendência macro do dia, portanto, é de lateralização antes das 10h30. A verdadeira tendência será definida pelo PCE. Um número alto destrava uma tendência de alta. Um número em linha ou baixo, uma tendência de baixa. E com base nesses dados, dá para estimar uma faixa de negociação para o dia, um playground onde a maior parte da ação deve acontecer? Sim, usando a volatilidade implícita das opções, que está em 0,62% para hoje, a gente pode projetar um movimento diário provável de aproximadamente 35 pontos para cima ou para baixo. Certo, 35 pontos. Isso nos dá uma faixa estatística para o dia entre 5.522 na mínima e 5.591 na máxima. É dentro desses limites que a maior parte da briga deve ocorrer. Perfeito. Então vamos aos planos de ação concretos. Se a gente desenhasse cenários no formato se então, quais seriam as estratégias mais prováveis? Podemos traçar 3 cenários principais. O primeiro é o de uma queda inicial, um ajuste. Se o dólar abrir em queda e for negociado abaixo de 5.545, então toda a atenção do mercado se voltará para a defesa no Gamma Flip, em 5.540. Nesse caso, a ideia seria tentar pegar uma defesa de pênalti nesse nível de 5.540. Exatamente. Se esse nível se sustentar, se os compradores aparecerem com força ali, pode surgir uma excelente oportunidade de compra com o objetivo de voltar para a região do fechamento em 5.556, o que a gente chama de fechamento de gap. Ok, esse é o cenário de força do real na abertura. E o contrário? Um cenário de alta, com um mercado mais avesso ao risco? Nesse caso, se o dólar mostrar força e romper a primeira resistência importante em 5.572, com aumento de volume, então o alvo se torna a máxima projetada do dia, lá em 5.591. E vale sempre lembrar, a call wall em 5.600 funcionará como um teto muito, muito forte. É quase impossível passar de 5.600 hoje, então. No mercado nada é impossível, mas a força necessária para romper essa barreira vendedora hoje teria que ser monumental, provavelmente impulsionada por um dado de inflação muito acima do esperado.
Para um dia normal, é uma barreira duríssima. E o terceiro cenário, que parece ser o mais provável até às 10h30 da manhã. Isso, o cenário lateral, de consolidação antes dos dados. Se o preço ficar travado, por exemplo, entre 5.545 e 5.565 na primeira hora do pregão, então a estratégia mais inteligente é operar as reversões nas extremidades dessa faixa. É a estratégia do amortecedor. Exato. É aqui que a gente usa a nosso favor o efeito amortecedor do gama positivo, comprando perto do suporte e vendendo perto da resistência, sem esperar grandes rompimentos. Ou seja, enquanto o juiz, o dado do PCE, não apita, o jogo é de meio de campo sem grandes arrancadas. Ok, então o mapa está bem claro. Temos a inflação americana como o grande evento, que pode definir a tendência, e os níveis de 5.600 e 5.500 como as grandes muralhas, com a linha crítica do Gamma Flip em 5.540 servindo de interruptor. Isso. A minha dúvida é, e se o dado vier exatamente em linha com o esperado, sem surpresas? O mercado fica nesse limbo entre os dois muros o dia inteiro? Essa é a questão central. Se o dado vier em linha, a incerteza imediata some, mas não surge um novo catalisador forte. Entendi. Nesse cenário, o mais provável é que o mercado respeite a estrutura técnica. O efeito amortecedor do gama positivo deve prevalecer, mantendo o preço trabalhando dentro da faixa esperada, provavelmente gravitando em torno do ponto de maior volume em 5.550. Seria um dia de paciência. Um dia de paciência, para operar as extremidades. Exato. Fica claro que o dia de hoje é uma batalha entre essas forças macro, que são lentas e poderosas, e um evento de altíssimo impacto, que é o dado de inflação. E a estrutura de opções nos deu as coordenadas geográficas de onde essa batalha será travada. Você resumiu perfeitamente. O macro nos diz por que a batalha vai acontecer, e as opções nos dizem onde ela vai acontecer. Para fechar, a gente sempre gosta de deixar uma reflexão que vai além do pregão de hoje. Algo que as fontes indicam, mas que talvez não esteja no radar da maioria. Hoje nosso foco foi total no curtíssimo prazo. Mas uma das fontes que a gente analisou revela um detalhe fascinante e que me chamou muito a atenção. Opa! O número de contratos em aberto para opções de dólar que vencem apenas em 2026... Lá na Bolsa de Chicago, a CME já aumentou em quase 54 mil contratos. Nossa, para 2026? Isso é muito longe. É um volume expressivo para um vencimento tão distante. Sugere que os grandes players, o dinheiro inteligente, já estão montando posições e se protegendo, ou seja, precificando o risco das eleições presidenciais no Brasil. Já estão olhando para a eleição, já estão. A reflexão que fica é, será que essa volatilidade que a gente gerencia hoje, ponto a ponto, não é apenas um prelúdio, um ensaio para os movimentos muito maiores que o nosso próprio cenário político doméstico pode trazer no futuro?